Neste vídeo eu comento sobre o novo filme original Netflix, As Garotas de Cristal, dirigido por J. Linares. O filme conta com 2 horas e 17 minutos de duração e tem como gênero um mistério e um suspense psicológico. Esse filme tem uma proposta bem interessante, porém, fica até o final do vídeo para saber o que eu achei desse filme. Aqui eu vou fazer uma análise sem e com spoiler. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você ama um draminha, já te convido a se inscrever aqui no canal, porque 3 vezes por semana eu trago novidades de filmes e séries. E eu andei observando que aqui no meu canal há pessoas que assistem os meus vídeos mais de uma vez e não se inscrevem. Poxa, tá esperando o quê para ajudar no projeto, hein? Quando eu era criança, adolescente, eu era apaixonada por balé. Inclusive, eu cheguei a fazer um tempo em uma escola de balé. E por ser uma escola, ela exigia muito dos alunos. Eu sentia que o professor exigia da gente de fazer algo bem perfeccionista. E eu só queria estar ali por hobby mesmo, não porque eu queria seguir essa profissão como bailarina. E foi cada vez mais difícil eu conseguir conciliar as minhas rotinas com as exigências da escola e eu acabei saindo, porque era preciso de muita dedicação, não era para estar ali por brincadeira. No filme, As Garotas de Cristal tem por proposta trazer essas reflexões de quem sonha em se tornar um bailarino ou uma bailarina profissional e de como esse caminho ele vai ser árduo, ele vai exigir o perfeccionismo, o esforço, a paixão pela dança, porque sem essa emoção você não vai conseguir atingir os seus objetivos, os seus sonhos, mas principalmente dar o seu máximo. Mas como não ficar louco com todas essas exigências? Porque além desses pontos que eu mencionei para vocês, ainda precisa lidar com a competitividade que é alta no mundo do balé. Se você piscar e errar, pode ser simplesmente substituído. O filme espanhol As Garotas de Cristal, ele bebe da fonte do filme norte-americano Cisne Negro, inclusive que filme, é um filmaço protagonizado por Natalie Portman. E essa atriz, ela de fato deu a vida para a sua personagem e ele traz essa mesma temática de As Garotas de Cristal, que é mostrar todas as consequências desse perfeccionismo no mundo do balé e como essas exigências podem levar o ser humano ao limiar da loucura e da sanidade. E claro, aqui a gente está tratando do mundo da dança, do mundo do balé, mas a gente pode aplicar isso na nossa vida, na nossa carreira, como às vezes a gente ultrapassa os nossos limites físicos e psicológicos e a gente chega a um esgotamento mental, a um burnout, porque a gente fica preocupado em não ser substituído por outro trabalhador, para a gente não ser demitido do nosso emprego e outros aspectos da nossa vida também que a gente exige essa perfeição. Como isso pode ser prejudicial para a gente. Quando a gente pensa em competitividade, ela está ligada com a ansiedade, com o perfeccionismo, com essa exigência que o ser humano faz de si mesmo. E muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos. E a gente não respeita os nossos limites, porque a gente está sempre se comparando com o outro e não com nós mesmos no passado. Como a gente conseguiu progredir, como a gente conseguiu melhorar. A atriz Maria Pedraza, nesse filme, que fez parte do elenco de Elite e La Casa de Papel, ela interpreta a bailarina Irene, que é convocada para ser a nova Gisele de uma apresentação de balé. E o que aconteceu com a antiga Gisele? E o que aconteceu com a antiga Gisele? A bailarina Maria, que interpretava a Gisele, ela acabou se suicidando. E os rumores é que isso aconteceu em razão das pressões que a professora Norma fazia dela para exigir uma apresentação perfeita. Então ela não conseguiu lidar com tudo isso e acabou se matando. Isso não é um spoiler porque já apresenta isso logo na primeira cena, ela beirando um abismo em cima de um prédio, se preparando
para pular. Além disso, a Irene vai conhecer uma nova bailarina, a Aurora, e as duas vão criar um laço de amizade muito forte que na verdade vai além de uma amizade. A gente vai ver que o filme ele traz uma proposta LGBTQIA+, só que isso ficou bem nas entrelinhas. E também as duas vão ter uma conexão meio que por telepatia, em que as duas vão conseguir sentir umas às outras. Sobretudo a Aurora, que é uma menina bem introspectiva e ela costuma criar uma realidade paralela à sua vida real. Isso a ajuda, por exemplo, na dança, porque ela consegue expressar de uma forma autêntica, ela consegue se entregar ao balé e ela faz sempre uma apresentação impecável. Entretanto, em razão de um acontecimento, a amizade das duas vão entrar em crise e elas vão precisar se distanciar. Não porque elas querem, mas por pressão da família, por pressão da própria professora de balé também. E vai ser algo muito complicado para as duas, porque as duas juntas, elas são muito fortes. Então, como que elas vão conseguir viver separadas? Esse é o dilema do filme. Então, vale a pena ver o novo filme espanhol da Netflix, As Garotas de Cristal? Eu diria que depende. Depende dos seus gostos, depende de como você é como espectador e o que você espera de um filme. Se você gosta de um filme que tem um tom novelesco, que tem uma carga dramática muito intensa, um melodrama, em que as características positivas e negativas dos personagens são bem acentuadas, eu diria que esse filme é para você. Agora, se por outro lado você estava esperando uma carga de um suspense psicológico mais intensa, voltada para esse lado realista mais sombrio, eu diria que esse filme não é para você. E eu te recomendo, caso você ainda não tenha assistido ao filme Cisne Negro, assista, porque é um baita filme. E ele traz essas mesmas propostas de As Garotas de Cristal, mas de uma forma muito bem trabalhada, de uma forma muito bem feita. Tudo aquilo que esse filme trouxe como reflexão, Cisne Negro também me fez pensar. Então, se você está com o tempo apertado, precisa realmente escolher quais filmes vão compor a sua lista, porque você não tem muito tempo para perder, eu te recomendaria, caso você não tenha visto, coloque Cisne Negro na sua lista e não precisa colocar As Garotas de Cristal. Chegamos então aqui ao fim da análise sem spoiler. Agora eu vou fazer uma análise com spoiler, portanto, se você não assistiu ao filme, vá lá, assista, depois retorne aqui para o canal para terminar de ver esse vídeo. Então, gente, eu já gostaria de adiantar que esse foi um filme com o qual eu não me conectei tanto assim. Então, se você já viu o filme, ficou apaixonado por ele e não suporta ver ideias diferentes das suas, opiniões diferentes, eu recomendo você também não assistir essa parte do vídeo, porque eu achei um filme mediano. Mas se você for uma pessoa mais mente aberta, que ama ver novas perspectivas, então continue assistindo esse vídeo. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que eu não vou trazer aqui verdades, são as minhas humildes opiniões, então quando a gente está tratando de filmes, é sempre algo muito subjetivo, né, de gostar ou não. Então tá tudo bem você ter gostado desse filme, deixe aqui nos comentários caso você tenha gostado, eu quero muito saber, e deixe também os motivos pelos quais você curtiu este longa. Quando eu vi o trailer desse filme, eu criei altas expectativas para esse filme, achei que ia ser um filmaço e vi que ele tinha certas similaridades com o Cisne Negro, porém eu achei que foi um filme muito extenso, sem necessidade. Ele contou com 2 horas e 17 minutos de duração, mas eu senti que algumas cenas não foram importantes para o filme, ela estava ali apenas para adicionar uma cena, e a gente sabe que no filme, cada sequência de cena ela deve se conectar com as outras, elas não devem estar ali apenas para acrescentar meros diálogos. Então, quando eu vi o Cisne Negro, eu não conseguia retirar uma cena de Cisne Negro. Todas fizeram sentido para mim, o que não aconteceu em As Garotas de Cristal. Portanto, a questão aqui não é que o filme foi longo. Eu gosto de filme longo, mas quando ele faz sentido. E outro ponto é que no catálogo da Netflix estava escrito que havia cenas de suspense psicológico, de mistério, e diferente de Cisne Negro, eu senti que esse filme ele estava mais para um melodrama, de intensificar as características boas de alguém e também intensificar outras características negativas.
intensificar as emoções dos personagens do que trazer propriamente esse mistério. Eu senti um clima de novela no ar. Enquanto eu estava assistindo esse filme, eu tive uma sensação que, de fato, eu era uma espectadora. E isso, então, me sinaliza que eu não estava imersa no filme. Os diálogos, algumas vezes, não me parecia real, parecia que eu estava assistindo a um teatro. Então, quando eu vejo que o filme ele está muito bom, eu me sinto transportada para aquele momento e parece que tudo aquilo era real. Aqui não, algumas partes me soaram forçadas. Eu gostei da atuação da Maria Pedraza, mas os outros atores não me cativaram tanto assim. Infelizmente eu acabei não me conectando, mas é uma coisa pessoal minha. Porque eu fiquei esperando mais esse suspense psicológico, eu não pensei que ele fosse cair mais nesse melodrama. E eu esperava algo mais assim realista, que aprofundasse mais no psicológico de cada personagem. E eu senti que esse filme ele foi mais assim para uma fantasia, porque de novo, falando aqui sobre o Cisne Negro, ele traz esses momentos de fantasia, mas ele tá ligado a uma realidade da personagem que sofria com esquizofrenia. E aqui nesse filme não ficou muito bem claro o que a personagem tinha. Então, assim, pra mim, por exemplo, na cena em que as duas criavam esse mundo paralelo, dava a entender que o filme queria colocar uma cena de fantasia, de aventura no filme, e pra mim não soou muito natural, acabou não se conectando e foi algo muito intenso e eu não queria que o filme tivesse levado para esse lado com a carga dramática tão intensa dessa forma, que acabou soando até superficial. Como eu falei, o filme traz ótimas reflexões, acho que tinha um potencial para ser um grande filme, mas ele acabou não se aprofundando nos personagens, ele acabou não sendo tão autêntico. E eu queria muito que ele tivesse aprofundado mais nas relações entre a Irene e a Aurora. Eu achei que foi muito superficial e eu queria que eles tivessem mostrado mais, além desse lado da amizade entre as duas, esse lado mais afetivo, amoroso, sexual entre as duas. Até para trazer com a carga mais forte essa temática do LGBT. O filme tem como objetivo abordar sobre o perfeccionismo no balé, e esse perfeccionismo vai além de fazer uma dança muito bem trabalhada, muito bem delimitada, mas também as exigências que as bailarinas têm do seu próprio corpo. A gente vê que a Irene, ela sofre de bulimia, ela tá sempre fazendo as medidas do seu corpo para ver se tá ali regrado e ela tá sempre praticando esse ato de vomitar aquilo que ela come. Isso tá conectado também com a pressão psicológica que ela sofre ali, que a professora exige dela, mas também que ela mesma se exige, porque se ela conseguisse colocar um limite até o ponto que ela consegue como ser humano, as pressões que essa professora fazia na vida dela não iriam ser tão relevantes. Mas nós vemos que ela mesma é a personagem que faz essa demanda surreal dela mesma. Então, eu reitero aqui minha opinião que tinha o potencial de ser um ótimo filme, mas faltou trabalhar isso de forma mais original, de uma forma mais aprofundada. Achei que o filme acabou se tornando genérico e não trouxe algo que me surpreendeu tanto assim. Agora, comentando sobre o final explicado do filme, te recomendo assistir essa parte apenas se você quer se aprofundar mais sobre o filme, se você ficou com algumas dúvidas sobre o que aconteceu com a Irene e a Aurora, porque aqui vai ser spoiler total. No finalzinho do filme, nós temos a revelação de que Maria ela não se suicidou em razão da pressão psicológica da professora Norma, mas por uma culpa que ela carregou dela mesma. A mãe dela, ela estava passando por um câncer e ela estava cuidando da mãe nos Estados Unidos e ela iria interpretar a Gisele na peça do balé. Só que ela precisava treinar, né, estudar como que ela ia apresentar, e a professora Norma acabou fazendo essa exigência de que ou ela voltava para a Espanha
para treinar, ou então ela iria ser substituída. Então ela se viu muito nesse dilema de ter que abandonar a mãe naquele estado, e ela acabou se culpabilizando por isso, né, de ter que preferir o balé à mãe. Então ela resolve tirar a própria vida. Mas claro, né, a professora também teve uma certa culpa aqui nessa história, porque acabou também mexendo bastante com o psicológico da menina, porque ela já estava passando por todo esse problema da mãe, de ter que lidar com tudo isso. Então ela já estava passando por essas questões sensíveis e ainda ter que lidar com essa pressão de ou eu volto ou então eu perco a minha apresentação, perco o meu papel como Gisele. Então foi algo bem difícil para ela, em que ela viveu essa pressão muito forte que ela não viu outra saída. Neste filme vemos as fragilidades da condição humana, o mito do perfeccionismo, esse cristal que simboliza o ser humano que é frágil, que pode se quebrar, mas que muitas vezes o ser humano ele reluta para aceitar as suas próprias imperfeições. Ele exige esse padrão de beleza, esse padrão de perfeição que é inalcançável. E o filme está permeado desses símbolos de cristal. A gente vê essa mancha no rosto da Aurora, uma mancha vermelha. Parece que um vidro cortou o rosto dela e aquilo dali foi marcado. Mas ela tem vergonha de mostrar o próprio rosto. A gente vê sempre que ela coloca o cabelo ali por cima, porque ela não quer mostrar aquelas imperfeições no rosto dela. Outras cenas do filme a gente vê também aqueles cristais esfarelados, com o ser humano dilacerado, o ser humano que se quebrou. E até mesmo o cristal dos nossos olhos é uma cena que amplia esse zoom nos olhos de uma personagem. A gente vê esse olhar que tudo observa, aquele olhar que está sempre observando as imperfeições de si mesmo e do outro. E por fim, o que acontece com as meninas? Em uma saída para uma apresentação que a Aurora vai com a Irene, a Aurora ela conhece um rapaz e ela fica com esse rapaz, e ela, como ela é essa pessoa que idealiza muito, ela sempre cria essa realidade para ela já se apaixonou de imediato por esse menino. E esse menino não sabia a personalidade dela, que ela era tão intensa assim, então para ele era apenas uma ficada, para ela ele já estava se tornando o amor da vida dela. Quando ela vê que ele estava ficando com outra garota e ela foi à procura dele por causa do incentivo da Irene, mas que a Irene, coitada, ela não tinha nenhuma ideia de que a Aurora estava criando essa expectativa tão grande assim em cima desse menino. E a Aurora, ela acaba sofrendo um acidente na perna, e o seu sonho de ser bailarina vai por água abaixo, porque ela não tem certeza se ela vai conseguir voltar a praticar essa atividade do qual ela tanto ama. E aí não ficou muito claro no filme, porque há uma conversa que a Aurora está conversando com o médico e ele sugere que ela vá procurar um psiquiatra, porque ela teria mandado mensagens para esse garoto. E eu não sei que tipo de mensagem foi essa, não ficou muito claro no filme. E ela ia revelar para Irene, porque ela comenta também que chegou a mandar essas mensagens para esse menino, só que ela não disse para Irene. E eu fiquei curiosa para saber que tipo de mensagem foi essa, mas o filme não deixou explícito. Pelo menos eu não lembro disso. Se você lembra, deixa aqui nos comentários. E assim o médico faz uma recomendação à mãe de Aurora que ela não veja essa Irene, porque ela não é uma boa companhia. E a própria professora Norma também exige que a Irene não veja a Aurora, porque ela pode ser uma má influência para a Irene e pode prejudicar a apresentação da dança. Então assim, as duas ficam impedidas de se ver por recomendações externas, mas elas têm essa conexão muito forte. No dia da apresentação de Irene, que ela vai fazer o papel de Gisele, a Aurora vai vê-la na peça e as duas vão ter esse momento juntas de conversarem, e a professora Norma acaba interrompendo. E é aí que as duas acabam matando a professora Norma. E por elas não conseguirem lidar com essa culpa, elas vão resolver tirar a própria vida juntas, também assim como fez a Maria. E para mim essa professora Norma simboliza a perfeição, né? Porque a professora Norma estava sempre exigindo das duas, então quando as duas rompem, quebram com essa perfeição, elas não conseguem lidar com os próprios fracassos, com os seus erros, com quem elas são de fato como seres humanos, esse ser humano imperfeito. Isso vai ser tão impossível para elas
que elas preferem tirar a própria vida do que se ver como esse ser humano frágil. Foi isso que eu entendi assim no final. Se você teve outra interpretação, deixa aqui nos comentários. Acho que se você for uma pessoa bem ansiosa, você vai conseguir se identificar com essas personagens, porque a procrastinação, ela está ligada tanto com a preguiça, mas também com a ansiedade, essa ansiedade do perfeccionismo. E como que a gente consegue superar isso, né? Acho que algumas dicas são você evitar de se comparar com o outro, porque cada pessoa é única, você tem que se comparar com quem você era no passado e como você está agora. E também é sempre melhor você começar a você ter que ficar procrastinando a tentar fazer algo perfeito. É melhor você ter algo feito do que não ter nada feito. Então, acho que é importante a gente deixar essa questão de tudo ou nada. É melhor alguma coisa já iniciada, já engatilhada, do que a gente ficar amanhã eu faço. Não por uma questão de preguiça, mas por uma questão de querer que tudo fique perfeito. Outro ponto é não ter medo de errar, não ter medo de fracassar, porque a gente só vai aprender com os nossos erros, né? A gente sempre, como ser humano, é esse ser de cristal, esse ser frágil, e que às vezes a gente vai precisar se esfarelar, mas depois a gente se recompõe a partir de tudo aquilo que a gente aprendeu na vida. Por fim, a gente deve focar no presente, no processo dessa aprendizagem e não no resultado, porque se a gente ficar focando muito no final, a gente acaba ficando muito ansioso e acabamos não fazendo um bom aproveitamento dos nossos sonhos. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar o like nesse vídeo, é muito importante, gente, para o projeto aqui do canal. E também se inscrevam, porque o canal está precisando muito da ajuda de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.